Este é o primeiro episódio de um novo quadro deste canal, que é o Fofocando sobre Livros. E o primeiro livro que a gente vai fofocar hoje é Daisy Jones and the Six. A ideia desse quadro é que eu fale sobre livros, fofoque sobre livros, mas que não seja necessariamente o formato de resenha. Já falei em alguns vlogs que li Daisy Jones, que favoritei Daisy Jones, mas que dei 4,5 estrelas, não dei 5 estrelas, e que eu tinha algumas ressalvas sobre essa história, tá? Eu dividi em 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos, 5 momentos para eu falar, sobre 5 tópicos para falar aqui nesse vídeo. 5 fofocas para fazer. E já vou deixar logo dito para vocês de que este vídeo vai conter spoilers do livro, tá bom? Do mesmo jeito de que todos os vídeos desse quadro do canal. Tá? O primeiro tópico, sem mentira nenhuma, eu coloquei o rolê. O primeiro tópico é o rolê. O rolê desse livro. O rolê deste livro. Esse é o segundo livro que leio da Taylor Jenkins Reid, tá? O primeiro livro que li, pra mim, continua sendo o melhor dela e um dos melhores livros da atualidade, que é o Evidências de uma Traição, que nem é livro, ele é, na verdade, classificado como novela. Ele tem cerca de 100 páginas, acho que menos que isso. E eu amei demais, tipo assim, 1 hora do meu dia, no dia 1º de janeiro de 2022, foi dedicado a Evidências de uma Traição e não me arrependo disso. Nesses últimos anos eu só tenho começado com leituras 5 estrelas e leituras incríveis. E assim, eu já tinha Daisy Jones antes, como eu tenho Amores Verdadeiros, Para Sempre Interrompido e alguns outros livros da autora, mas eu ainda não estava lendo porque eu tinha esperado diminuir o hype. Ainda me arrependo do momento em que eu comecei a ler este livro, ainda estava hypado, ainda estava muita gente conversando sobre, e isso às vezes impacta, porque você começa a ler o livro com uma expectativa assim, lá em cima, porque é muito difícil controlar as expectativas de um livro em relação a um livro hypado. Ainda mais quando é de uma autora que já li uma história e, tipo assim, adorei e como continuo adorando e idolatrando Evidências de uma Traição. Inclusive, eu acho que ele é muito pouco falado, que ele deveria ser muito mais falado, tipo, Daisy Jones. Perdão, mas é uma verdade. Você já leu Evidências de uma Traição? Porque é tudo completamente inovador naquele livro. Enquanto Daisy Jones é uma fofoca, é uma entrevista com a Daisy Jones e a banda The Six, e que eles vão contar causos da vida deles, eles vão contar fofoca. Evidências de uma Traição é um livro de fofoca? É um livro de fofoca, mas tem um tempero a mais, tá? Outro dia falaremos sobre Evidências de uma Traição, tá bom? Mas é que pra mim é meio que impossível não fazer essa comparação, porque é o único outro livro da autora que li. Mas o que? O rolê, como eu coloquei aqui, o rolê da história é ok. Mas assim, logo de cara não parece que vai ser nada assim inovador, diferente, tudo mais, que não vai, tipo assim, vai ter plots, porque já era de se esperar que teria muitos plots, até porque é um livro de fofocas, que vai contar a trajetória de uma pessoa conturbada, como é o caso da Daisy, e de uma banda. Então, lógico que iam ter plots, lógico que coisas iriam acontecer. Então, assim, ok. Paz. O rolê ok. Mais um livro de fofoca. Tá bom. Como se fosse parecendo uma autobiografia. Tipo, uma biografia de uma banda. Tipo assim, se você for escrever uma biografia, fala em uma banda cheia de altos e baixos. System of a Down.
System of a Down, cheio de altos e baixos. Eles se juntam quando querem, depois se separam, aí um vai pra uma. Tipo assim, acontecem coisas. Ok. Ok. Aí chegamos na pessoa polêmica, que pra mim é a Daisy. Vim gostar da Daisy nos 80% do livro. Eu vi a Daisy como só mais uma riquinha, sabe? Filhinha de papai. Claro que a gente fica com peninha ali no início, ela falando de como é a relação com os pais dela. Mas assim, nada mais do que uma branca, rica, querendo chamar atenção. Porque teve uma infância de merda, toda traumatizada, que não procura uma terapia e que acha que beber exageradamente e se drogar é a resposta para os seus problemas. Ok, tá? Mas aí a Daisy vai amadurecendo. Coisas horríveis vão acontecendo com a Daisy. E aí ela começa a amadurecer, e aí é que eu falei, pô, agora vale a pena me preocupar com a Daisy. Porque o meu medo com essa história, porque eu vi chegar a certa porcentagem do livro e a Daisy não acordar pra vida e aparecer que as pessoas estão começando a desistir de ajudar a Daisy. Eu falando assim, caraca, vai acontecer uma tragédia. Eu achei que a Daisy ia morrer. Sério, falando pra vocês, eu achei que ela ia ter uma overdose e tudo mais. E me falecer. Não é assim que acontece. Mas aí eu comecei a me importar. Tem um momento que a Daisy quase morre, mas é o namorado com o cara que ela acaba casando do nada. Inclusive, achei aquele plot muito, muito doido. Não contava com aquele plot. No início eu até pensei, poxa, que plot desnecessário. Mas aí depois eu vim entender qual foi a jogada que a autora quis fazer com esse plot. Que é de que ela precisava de alguém e o cara se portou como alguém que se preocupava com ela, mas que na verdade não era assim, que só era mais um cara controlador e tudo mais e tal. Aí vem uma das partes que eu mais gostei da história, que são as músicas. Acho que perfeito, incrível, totalmente inovadora as músicas. Então nessa parte das músicas eu não tenho o que reclamar. E outra coisa que não tenho o que reclamar são os plots. Principalmente o plot de descobrir que a entrevistadora, a jornalista, né, que tá fazendo as entrevistas, é a filha do Billy. Nossa! Aquilo ali, pra mim, tipo, eu perdi o chão com aquele plot. E a forma como elas se trataram, né, e tudo mais. Porque, tipo, é revelado, acho que é revelado numa conversa com a Daisy. Aí depois tem uma conversa com o Billy, acho que é algo do tipo. Aí teve esse plot. E aí o plot do final de saber que a Camila morreu, tipo assim, Camila, eu adorava a Camila. Nossa. Acho que depois da Karen, a Camila foi a minha personagem favorita. Porque com certeza é a Karen, gente. Pelo amor de Deus, a Karen é perfeita. E assim, empoderada. Tudo que a gente precisava era, tipo... Eu achava a Daisy empoderada, mas ao mesmo tempo não, porque... causos, acontecimentos. A Karen tinha muito mais, sabe? Era muito mais firme e resistente, eu não sei. Isso não faz com que... Isso não anula o empoderamento da Daisy, mas talvez... Não sei, empoderada não fosse... É muito mais do que só você usar a roupa que tu quer, não usar sutiã, fazer o que tu quer, ou algo do tipo, sabe? Empoderamento feminino é muito mais do que isso. Eu acho que a Karen configura melhor como essa personagem empoderada. A Karen e a Simone,
que é a melhor amiga da Daisy. Que é assim, perfeita, a Simone, sem reclamações nenhuma. Mas assim, esse plot da Camila morrer, da entrevistadora, da jornalista ser a filha da Camila com o Billy, e o último plot, que é a carta da Camila, cara, isso abre um leque de possibilidades até para histórias futuras, para livros futuros sobre esse universo. Porque a Camila fala, né, que o Daisy e a Billy devem uma música a ela. E, tipo, isso poderia até reacender, sei lá. Tem gente que realmente não mostra que quer voltar pra banda, sabe? Alguns meninos não parecem ter vontade de voltar pra banda. Mas outros sim, eu acho que seria um bom gancho pra escrever um segundo livro, mas ao mesmo tempo não sei se eu quero que ela escreva um segundo livro, sabe? E aí a gente chega no último tópico, que é o tópico Daisy e Billy. Tenho que respirar porque... Nossa... Eu não vou me esquecer, acho que nunca, da Camila, da conversa que ela teve, da Camila com a Daisy. Que no outro dia a Daisy pega as coisas dela e vai embora. Aquilo ali foi muito pesado. Muito pesado e ao mesmo tempo muito profundo. E é tipo assim, era tudo que a Daisy precisava. Porque não dava certo. Eu vi gente falando, que nada, tinha que ter feito o Billy largar a Camila pra ficar com a Daisy. A trajetória da Daisy não é sobre isso. É sobre a Daisy se aceitar e entender que ela pode também ser feliz sozinha. Que ela não precisa, não só ser feliz, mas se sentir segura com ela mesma. E se sentir amada, sabe? É sobre amor próprio da Daisy com ela mesma. E não porque ela precisa de um cara que preste atenção nela, que ela precisa de um cara que a ame, ou que ela precisa daquele cara que ela consegue ser intensa, compondo e cantando, sabe? Amor e relacionamento não é sobre isso. E, tipo assim, a Camila foi fundamental para fazer com que a Daisy entendesse isso e fazer com que a Daisy se resolvesse com ela mesma, sabe? Então foi fundamental, acho que é por isso que eu amo muito o personagem da Camila e fiquei muito triste em saber do falecimento precoce dela. Mas dela entender também que ela não desistiu do marido dela, claro, mas ela entendeu o que é que houve ali, que realmente aconteceu alguma coisa, que existia um sentimento entre Daisy e Billy e que agora que ela tá morta, que ela não vá proibir o Billy de se relacionar com outra pessoa, mas que ela vai encorajar. Porque essa carta de dizer que eles dois devem uma música a Camila, não é só sobre a música em si, só deles dois voltarem a cantar, a compor e a cantar e tudo mais, mas deles dois se voltarem a se reencontrar e quem sabe se relacionarem, né? E assim, foi um ótimo livro, eu acho que minhas ressalvas em certos pontos, como a escrita da autora, eu não senti assim, eu acho que a primeira metade do livro é muito difícil de engatar. Foi muito difícil de engatar, tipo, eu demorei muitos dias pra conseguir engatar na história. Eu realmente só vim gostar do livro quando chegou em 80%. Sério, isso não é mentira, isso é sério. Então, meus problemas foram em relação a isso, que eu tirei meia estrela por conta dessas coisas. Talvez, como eu falei no início do vídeo, tenha sido pelo fato de eu ainda ir com altas expectativas para essa história e essa história acabar não engatando na primeira metade. Como eu falei pra vocês, de início não me importei de nenhuma forma com Daisy não me cativou de jeito nenhum. Pra mim ela só era mais uma branca rica que se drogava e bebia demais pra tentar chamar atenção. Foi todo um processo para eu conseguir enxergar Daisy de outra forma, que não fosse essa forma estereotipada e de
sem uma importância com ela, com os sentimentos. Foi só depois da conversa da Camila com a Daisy que na verdade antes, né? Começou com o maluco lá que ela casou e como foi esse relacionamento. E depois com a conversa da Camila e como a Daisy reagiu a isso, foi que eu realmente me preocupei com a Daisy e queria, cara, eu preciso que a Daisy fique bem. De eu me importar com a Daisy como se a Daisy fosse uma pessoa na vida real e não um personagem. Mas é isso. Essa foi a minha fofoca sobre Daisy Jones in The Six, tá? 4 estrelas e meio favoritado. Se os últimos 20% não tivessem sido como foi, essa história não seria favoritada. Provavelmente teriam menos estrelas do que ela teve. Mas assim, que bom, né? Que as coisas mudaram e que gostei de Daisy Jones, mas estava assim meio que com o pé atrás de vir conversar, de abrir meu coração em relação à história aqui com vocês. Foi isso. Me conta aqui nos comentários se você já leu Daisy Jones, o que você achou de Daisy Jones. Ou se você é daquelas pessoas tipo eu que assiste vídeos contendo spoilers, porque eu assisto vídeo também contendo spoilers. Eu costumo falar que não é o spoiler, tipo assim, o final, eu saber o final não muda nada, porque o que me interessa é o meio, o que me interessa são os acontecimentos que levaram ao final. E isso não é só com livros, mas com outras coisas e outros aspectos da minha vida. Eu acho que o meio ele é muito mais importante do que o fim. E Daisy Jones foi bem este caso. O meio foi importante, mesmo parte do meio tendo sido monótono. Tava acontecendo coisa, ao mesmo tempo não tava acontecendo coisa, porque era coisas normais de banda, sabe? E eu já tive minha fase de ler sobre história de banda, então assim, mais do mesmo pra mim. Até os plots reais acontecerem e tudo mais. É isso, eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo pra vocês, tchau!